Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Estamos de volta com seu programa Jesus Fonte de Vida. E agora a gente vai falar de um tema muito bom, que principalmente todo mundo gosta, que é falar sobre namoro, noivado e casamento e família. Então, vamos começar. Como é que estava o coração de irmão Luiz Fernando? Aceitou Jesus, feliz com Jesus, mas agora começa a vir nova fase. Como é que foi? Após me converter, aí eu comecei a orar, eu pedi ao Senhor, que o Senhor me desse uma jovem, que viesse me ajudar na caminhada, também viesse a gente ter uma família, construir a família, se eu pudesse passar o período de namoro, noivado, e ter o privilégio de casar na igreja. E ali comecei a orar, e o Senhor me mostrou Lília. Eu não posso perder esse gancho. Eu tenho certeza que muita gente está aí dizendo como é que Deus lhe mostrou, que critério, como é que foi que Deus te mostrou, Lília? É após eu me converter, 2 meses, 3 meses, eu conheci a mãe, o pai, e sempre ia na casa deles, final de domingo, começava a conversar com meu sogro, começava a conversar com minha sogra, mesmo sem área, conversa espiritual, pedindo conselho, para poder proceder na caminhada. Agora sim, para que se entenda, por exemplo, a família dela já era uma família já licenciada no Evangelho. E isso, meu sogro, quando eu fui falar com meu sogro, ele já era auxiliar oficial. Minha sogra fazia parte da comissão Jardim Neo Prion, na comissão. Então, você começa a ir lá e de repente vai vendo Lília. Vendo com Lília, a gente já conversava. Aí, nos cultos, conversava com Lília. Aí, no final a vez vinha, sempre no final, conversava com ela. Quando terminava o culto. E ali a gente foi conversando. E ali Deus foi ainda onde a gente chegou. Eu cheguei lá a pedir para namorar com Lília. Assim, não teve resistência pelo fato de você ser novo convertido, não? Ela chegou, falou com a mãe dela, falou com o pai. E ela, quando eu lembro dela, chegou para a mãe dela e ela disse sobre o caso do namoro, a mãe dela fez, quem é o jovem? Ela fez, é Fernando. Eu deixo. Aí marcou o dia, fui falar com meu sogro, aí meu sogro deixou. Ali foi meu coração vibrava de alegria, pela bênção que eu disse, agora Jesus me deu minha bênção também. Cheguei a minha mãe alegre, porque já conhecia a Lília desde pequena. É porque, no caso, as famílias se conheciam. Já se conhecia. A avó de Lília morava, a avó de Lília morava ao lado da nossa loja. Eu fui nascido, cheguei com 10 anos na rua do Ateliê, na rua 4, para morar. Mas e nesse período todo eu já via olhares? Não, só porque Lília era uma jovem centrada na paz do Senhor, fez parte das crianças, fez parte na União Adonai e no meu, passou sua adolescência, saiu das crianças, só saiu da União quando foi para o grupo jovem, já com 18 anos de idade. E ela era uma jovem dedicada, dava exemplo. Isso aí foi que no meu coração conheceu. Ela é uma jovem de Deus. Me deu uma oportunidade de eu fazer um gancho. Fernando, a gente vive hoje tempos de rapidez. E assim, você deu uma frase que eu achei muito interessante. Ela cumpriu
as faixas etárias, criança, Isso. adolescente e jovem. Qual é o perigo, na sua opinião, já que já foi conselheiro, de um jovem ou um adolescente não cumprir as etapas, começar a, em vez de cumprir etapas, começar a sair e querer viver tempos ainda que não é o momento? Porque cada um tem sua faixa etária. Como a gente aprendeu de criança, vai até os 12 anos já sai e vai para a união adolescente. A um adolescente com 15 anos, ele já for para o jovem, ele ainda tem mais de 2 a 3 anos ainda na união adolescente. Aí ele tem muito de aprender ainda na união adolescente. Como eu fui conselheiro, a gente tem estudos para passar por cada faixa etária, por cada idade. E o adolescente ele vai perder a oportunidade. Como a gente tem um privilégio, quem é conselheiro, quem é adolescente, ele sabe participar de um congresso de adolescente. A gente, eu sempre falava para os adolescentes, eu participo do congresso como vocês. A gente como é conselheiro, a gente também recebe da parte de Deus. Você recebe quando a gente vê o privilégio de a gente ver um adolescente no congresso sendo batizado com o Espírito Santo, a gente se alegra. Essa criança adolescente faz parte na união, a gente faz parte. E ali a gente fica alegre também com a vida dele. Uma bênção que a criança adolescente recebe. Aí se ele sair, ele está deixando de também desfrutar do tempo. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Dele. Esse tempo volta? Não. Pra gente, já que a gente está falando de namoro, o que significa um namoro na vida do crente? De jovem, que adolescente insiste em namorar, mas ainda não é o tempo ainda devido. Mas assim, para quem quer namorar, como é, o que representa o namoro? Presbítero, o namoro é uma fase de conhecimento.
Que conhecimento é esse? Conhecimento para o casamento. Quando eu comecei a namorar com Lília, eu já observava nela, ela sabia costurar. Eu observei que Lília já sabia fazer comidas. Chegava na casa dela e ela já fazia bolo, fazia vários na área da culinária. Ela já sabia. Antes dela ser costureira, ela já fazia parte da culinária, devido à mãe dela passou para ela. Olha por aí. Agora então, peraí, deixa eu entender aqui. Então, quem vai pensar em assumir um namoro, na visão da igreja, já é com uma visão já póstuma do casamento. Isso. Porque um namoro ele já tem na igreja, a gente jovem cristão, sempre foi como eu fui um jovem cristão na casa do Senhor. A gente quando está namorando, a gente já está se preparando para o casamento. Eu estava a semana conversando com meu sogro e ele fez me lembrar que ele disse, quando eu fui fazer a casa de Fernando não faltava um material. Estava com todo o material comprado já para deixar a casa pronta. Ele fez, já estava preparado já para trazer a minha menina, já para se casar e isso, a casa estava toda pronta, o material estava todo pronto. Aí isso aí que eu passo para o jovem. Se está namorando, estude e trabalhe e já vá se preparando, senão ou vai fazer uma casa, tem hoje aí os benefícios de poder comprar uma casa e já pensar no casamento, porque a gente precisa construir nossa família. Como eu construí minha família, é eu, minha esposa e hoje eu tenho minha filha, tem 9 anos de idade, vai fazer 9 anos de idade. E eu penso em todos os jovens na casa do Senhor, e como eu ensino, hoje eu sou um dirigente de grupo jovem. Eu passo para o jovem. Eu disse, estude, trabalhe e ore para Jesus mandar uma varoa para você. Eu vou pegar um gancho, porque um público da gente, em média, mais de 50% é de jovens, adolescente e um público jovem. Como é que a gente faz para encontrar uma pessoa assim que agrade a Deus e agrade a gente também? Porque muita gente acha que quando deixa na disposição de Deus é como se Deus não soubesse como é dentro do nosso ser, as nossas aspirações, o que a gente gostaria de encontrar naquela pessoa. A gente tem de, primeiramente, orar, pedir a Deus sabedoria e também a gente vigiar, feito eu falei antes. A gente em tudo tem de observar. Se eu estou, como eu falei, se eu estava namorando com a minha esposa, eu estava observando ela, no comportamento dela, se ela sabia cozinhar, e também ela estava me observando. Ela estava olhando. A família também me observava. Sabia se eu era uma pessoa de estava interesse para trabalho, estava correndo para se fazer uma casa, para preparar o casamento. Porque o jovem ele tem de ter uma meta. Eu vou daqui a um ano. Eu comecei a namorar com a minha esposa no mês de maio de 2009. No mês de maio de 2010, a gente já estava noivo. No mês de maio de 2010, a gente já estava noivo. A gente passou 2 anos e 5 meses para se casar. A gente passou 2 anos e 5 meses. A gente preparou, minha esposa, após terminar o estudo, ela começou a trabalhar. Eu disse, eu vou fazer a casa e tu vai se preparar para o matrimônio. Peraí, então disse que ainda ia fazer a casa, né? Ainda ia fazer a casa. Então tu vai terminar no próximo bloco.
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Estamos de volta e no bloco passado a gente tinha falado sobre que ia construir a casa, né? Isso. Pode continuar. Como é que foi? Teve barreiras, teve dificuldade ou facilidades? Graças a Deus, a dificuldade foi nas compras de material, trabalhando, mas eu lembro que eu comecei a casa no mês de março de 2012. Quando foi o casamento foi no dia 24 de novembro de 2012. No dia 22 eu terminei de deixar a casa pronta para ir morar. Eita. Mas a gente voltando um pouquinho. Quando vocês entenderam que era o tempo de noivar? A gente, quando já estava se preparando para um ano, eu e Lília, a gente conversando, a gente disse, vamos noivar. Aí ela fez, a gente tem uma meta de 3 anos para a gente se casar. A gente fez 1 ano, a gente noiva e 2 anos a gente se casa. Mas, Pera aí, eu não posso deixar um gancho desse passar. Então, quem começa a namorar, ele tem que ter metas, tem que ter meta, tem que ter tem que objetivo. tem que ter projeto. Agora, se a pessoa não tiver isso em mente, você como pai, como líder de jovens hoje, qual é o recado que você dá para os pais que estão nos assistindo aqui? Quando eu fui falar com meu sogro, quando eu fui conversar com meu sogro para namorar com Lilian, eu lembro que eu disse a ele, olhe, estou falando com o senhor para namorar com Lilian, mas eu tenho metas para casamento. Eu lembro, presbítero, que com 8 meses, eu e a gente já estava observando terreno, eu e meu sogro. Porque meu sogro é pedreiro.
Aí Deus também me presenteou nessa forma também. Ele nos ajudou bastante. Na área da construção, a gente ganhou um presente. Entendi. Então, daí veio o noivado. O que o noivado representa na vida de uma pessoa? O noivado representa quando você coloca uma aliança. Ali também é um momento de comunhão e também de respeito. Porque a gente tem um costume, quando a gente está noivo, você botou a aliança, a mulher olha, ela é noiva, ele é noivo. Aí você já olha, se eu sou noivo, se eu estou com aliança, eu estou se preparando para o casamento. Porque eu não posso noivar e sem ter meta. Eu não posso, só vou noivar e quando é que eu vou me casar? Se eu tenho um planejamento para o casamento, se eu tenho um planejamento para fazer a casa, se eu tenho um planejamento... Não, se eu pensei em noivar, eu tenho que ter essa meta. O noivado é isso. Não é somente para ter uma... Não, vou noivar, ter uma aliança, não. No momento que você noivou, você também tem de ter a meta e você quer construir sua família. Junto com ela e a família, ela vai crescer. Noivado não é um evento social apenas. Não é um evento social apenas. Ele tem de ir à frente. Ele tem que ter o planejamento. Então, daí em diante, começou a correr para a casa ficar pronta, né? Para comprar material, fazer casa, preparar o casamento. A gente minha sogra era a primeira filha estava se preparando para casar. E ela queria ver a filha entrando na igreja como noiva. E a gente se preparou, a gente na economia, e Deus nos ajudando. E a responsabilidade, tu não pensava, não, meu Deus, ela vai vir, eu vou ter que cuidar dela, eu vou ter que ter uma responsabilidade. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Isso. Quando
a gente atrasou. Ele disse, agora a responsabilidade agora é comigo. A gente tem que trabalhar para manter agora minha esposa. E ali, a gente trabalhando, mas Deus começou fase por fase. Trabalhava eu e ela. Minha esposa trabalhava na confecção e eu trabalhava na loja de sapato. E a gente foi crescendo junto, após o casamento. Ali a gente foi aos poucos. Vamos adiantar um pouco, porque aí a gente vai falar do sonho do ateliê daqui a pouquinho. Mas e passa-se os dias e o projeto da filha? Isso. Eu lembro, após eu sair, antes eu dar trabalho na loja, e ali a gente orava para Deus nos dar um filho, dar um bebê. Mas minha esposa passou 4 anos esperando. Aí a gente ficava triste, porque a gente casar, foi no mesmo ano casou, a gente se casou, e a gente já estava com filho, a gente olha, quem se casa, um casal vai ter um filho, que é mandamento bíblico. E ali a gente chegou um momento, a gente decidiu oração, pediu oração para Jesus nos dar um filho. E eu lembro quando foi no mês de setembro de 2016, Deus nos presenteou. Quando minha esposa fez o exame, a gente viu que era positivo e a gente foi a maior alegria. E veio, a gente já era conselheiro de união. Essa história a gente vai dar uma paradinha e volta daqui a pouquinho com mais programa Jesus Fonte de Vida. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida.
Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.